Fala, engravatados! Tudo bem com vocês? Francisco Neto aqui do Universo. Vamos fazer um videozinho aí para iniciantes, tá certo? Não é porque é para iniciante também que eu vou pegar leve. Não tem isso, eu não pego leve. Porque se for para pegar leve, você vai achar um monte de vídeo aí já falando coisa de iniciante. Mas enfim, esse é um vídeo introdutório, vai ser simples, tá? Então, o que eu vou falar nesse vídeo introdutório? As formas que existem de investir. Então, você pode investir das seguintes formas. São três, na verdade, e uma delas existe uma discussão se é investimento ou não. Mas eu vou colocar aqui para que você fique ciente que essa primeira forma de investimento pode sim fazer parte do seu portfólio. Então, qual que é a primeira forma de investir? A primeira forma de investir que eu estou falando aqui é coisas que simplesmente se valorizam, mas elas não trazem nenhum rendimento. Digamos, um ouro, por exemplo, o ouro é um metal precioso e só porque ele é muito raro você pode querer ter ouro e achar que aquilo se valorizar no tempo. E historicamente o ouro tem se valorizado. Você pode ter uma moeda, digamos, o dólar, porque você vai comprar um dólar, não, eu quero dólar porque o dólar é muito demandado, ou seja, as pessoas têm uma alta demanda por dólar e porque os Estados Unidos também tem inflação baixa, enfim, uma série de motivos, o dólar tende a se valorizar. Não, eu gosto de ter itens colecionáveis, sei lá, você é muito ricaço lá, você tem uma Ferrari, tá certo? Eu acho que você não tá assistindo o vídeo se for esse caso. E aí você tem uma Ferrari, enfim, ela pode se valorizar com o tempo. Você tem moedas criptográficas, pô, Bitcoin. O Bitcoin não rende. Se te falar que te rende, é mentira. Não, o Bitcoin não rende. O Bitcoin é uma moeda criptográfica. E como o dólar, você pode comprar essa moeda achando que vai valorizar, é uma moeda escassa. Enfim, essa é a primeira forma de investir que muitas das pessoas não consideram como investimento porque não vai te trazer nenhum rendimento, tá certo? Que é ter em seu portfólio alguma coisa que você acha que tem valor por algum motivo. Você tem um item colecionável, obra de arte, sabe? Que coisa, obra de arte. Isso aqui não, enfim. Segunda forma de investir. A segunda forma de investir é você emprestar dinheiro para alguém. E aí, eu vou investir, vou dividindo. Eu vou dividir essa questão de emprestar dinheiro para alguém em três. É uma divisão eterna, vou dividindo. Tá. Você pode emprestar dinheiro para governos, você pode emprestar dinheiro para bancos, você pode emprestar dinheiro para empresas, tá certo? Se você empresta dinheiro para governos, digamos, pode emprestar dinheiro para o governo brasileiro através do Tesouro Direto, ou você pode emprestar dinheiro, por exemplo, para o governo americano. Olha só, através da Treasury Bonds. Então você compra Treasuries, você está emprestando dinheiro para o governo americano. E qual que é o risco de emprestar dinheiro para governos? É o risco do calote, ou seja, quanto mais zoado é o país, maior o risco de calote, ou seja, vamos supor, a Argentina já deu inúmeros calotes, então emprestar dinheiro para a Argentina é um risco muito grande. Os Estados Unidos, por exemplo, nunca deu calote, então o risco é menor. O outro risco que existe é de inflação. Por quê? Quando você empresta dinheiro lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai receber os juros lá, o governo americano vai te pagar em dólar os juros dele. Se você está emprestando dinheiro para o Brasil, o governo brasileiro vai te pagar os juros em reais, tá certo? Então, qual que é a questão aí? Vamos supor que o americano vem investir no Brasil. Então, além do risco do Brasil dar um calotezinho nele, ele tem um risco de, como ele está recebendo os juros em reais, o real ir para as cucuias e aí ele né? Enfim, por quê? Digamos que ele colocou aqui R$ 200. É um investidor meio pobre também. Que nem nós, né? Ele colocou aqui 200 conto. E aí ele vai receber 2%, que é a Selic que está agora. Ou seja, ele vai receber R$ 4. Se o real inflaciona e vai lá para cima, vai lá para baixo, na verdade, isso significa que ele vai receber R$ 204, mas R$ 204 não vale mais nada.
Entendeu? É isso que acontece. Então, existem esses dois riscos, inflação e o risco do governo dar o calote. A segunda forma de emprestar dinheiro é emprestar dinheiro para bancos. Então, você pode emprestar dinheiro para o banco. Então, você empresta para a pessoa prestar. É um empréstimo, dou empréstimo, empresto. Então, você emprestou dinheiro para o banco vai e empresta o seu dinheiro de novo. Tá certo? Então, é basicamente isso. E qual é o risco? O risco é o governo te dar... O risco é um banco te dar um calote. Aí também. Então, o banco pode quebrar. E o banco se lascou todo, quebrou, e aí ele não vai te pagar. Claro que aí eu não vou entrar nos detalhes, os detalhes vão entrar em outros vídeos, sei lá, tem um fundo garantidor e etc, tá? E aí outras coisas. Mas enfim, o risco que você está correndo é do banco quebrar e não te pagar. E também tem, por isso que assim, quando você vai investir em um banco menor, claro, você vai ter que analisar mais. Essa que é a questão, porque o risco dele quebrar é maior. Então, essa é uma análise já que você já tem que pensar como que analisa. A gente vai fazer um vídeo aqui como que analisa bancos, porque você vai ter que olhar os indicadores, tá certo? Não vai prestando, o banco aqui paga 300% do CDI. Tem algo de errado. Algo de errado não tá certo. Enfim. Prestar dinheiro para receber os juros do banco é isso. Você presta dinheiro para o banco emprestar. Digamos, eu vou falar aqui no geral aqui só para você ter uma ideia. Vamos supor, você pegou uma LCI. LCI, letra de crédito imobiliário, você vai emprestar dinheiro para o banco e emprestar para financiamento imobiliário. Isso é um exemplo, só para você entender esse empréstimo do empréstimo. Depois a gente vai entrar nesses LCI, LCA, blá blá blá. Tá, a terceira forma de emprestar para alguém é você emprestar para empresas. Então, você vai emprestar dinheiro para a empresa e aquela empresa pode investir, pode fazer uma série de coisas com aquele dinheiro. E essa eu considero a forma mais complexa dessas formas de você emprestar para receber um juro, tá? Então, você emprestou, vamos dizer que a empresa, sei lá, queira construir um shopping. Ele vai pegar, vai captar aquele dinheiro e vai construir o shopping. E para isso vai pagar uns juros. Então você vai emprestar dinheiro para aquela empresa para construir um shopping. Essa é a mais complexa de todos, que você vai ter que analisar a empresa mesmo, aquela análise ali, ó, né? Bem profunda. Você vai ter que analisar profundamente como se fosse para comprar ações dessa empresa. E falando em ações, vamos para a terceira forma no geral, né? Então, no geral temos, como eu falei, ter coisas que se valorizam, mas não traz rendimento, pelo amor de Deus. A segunda forma é você emprestar dinheiro e receber juros. E aí, qual que é a terceira forma? A terceira forma é você ter algo que te traz alguma renda ali, de alguma coisa. Vamos supor, se você é um empreendedor, você tem uma empresa. Essa empresa ela lucra e você vai receber depois a distribuição desse lucro, tá certo? E como que você faz para ter uma empresa sem precisar começar uma empresa do zero? Vai para a bolsa. Na bolsa de valores você vai ser sócio de empresas e aí essas empresas elas vão ter o lucro delas e vão distribuir os lucros dela em formas de... Aí vem aquelas palavrinhas chatas. Forma de proventos. E aí esses proventos podem ser de vários tipos. Pode ser basicamente dois, na verdade. No caso de empresas. Dividendos e juros sobre capital próprio. Então, mas não se preocupa. E se você estiver preocupado, dá um Google aí que você vai achar que é isso. Então, quando você é sócio de empresa, você vai receber proventos. Mas também a empresa ela vai melhorando ao longo do tempo. Ela vai aumentando as receitas dela, os lucros delas vão aumentando, o patrimônio da empresa vai crescendo ao longo do tempo. E isso vai fazer com que em 20, 30 anos, essa é uma empresa que vale mais. Então você ganhou no valor daquela empresa, ela aumenta o valor de mercado dela. E você ganha porque ao longo do tempo ela pode ser uma empresa que vai te pagando participação no lucro dela. Também você pode ter, por exemplo, imóveis, certo? Você
compra um imóvel ali e aluga. Então, você vai estar recebendo o aluguel e também tem a valorização do imóvel. Na bolsa, você pode também ter imóveis. E aí você vai ter o fundo de investimento imobiliário. Como que funciona isso? Digamos, tem fundos aí de vários tipos, mas digamos que seja um fundo que tem um imóvel só, que tem um prédio. Ele vai receber ali o aluguel de todo mundo. E aí, digamos que você tem 1%, você tem uma graninha boa, né? Tem 1% de um fundo imobiliário. Enfim, você tem 1% ali e você vai receber 1% dos aluguéis, tá certo? Então, todo mundo ali do prédio vai pagar aluguel, o fundo vai recolher esses aluguéis e vai te dar 1%, que você tem 1% das cotas. Então, é assim que funciona no caso de fundo de investimento imobiliário. Então, esse é o geralzão, as 3 formas. Recapitulando, você tem uma coisa que aumenta de valor, emprestar dinheiro ou através de ter algo que vai te dar algum rendimento. E também, no caso do fundo imobiliário, eu esqueci, esse imóvel também tende a aumentar o seu valor ao longo do tempo e aí você também ganha com essa valorização, tá certo? Isso é o geral, tá certo? Mas a gente vai falar em outro momento de algumas coisas. Por exemplo, eu vou dar aqui mais uma pincelada em algumas coisas aqui. Por exemplo, quando você vai emprestar dinheiro para o governo, existe ali no governo brasileiro a taxa Selic. Então, a taxa Selic é a taxa que o governo vai te emprestar quando você está investindo num título Selic. Legal, né? O governo fala, eu quero uma grana emprestada aí e eu vou pagar tanto. Legal, né? Então é isso que acontece na taxa Selic. O governo fala o preço que ele está disposto a pagar. E você vê se você quer emprestar esse dinheiro para o governo ou não. Mas tem outras taxas também. Tem o CDI, que é uma taxa de referência para os bancos, que é o certificado de depósito interbancário. Então, os bancos normalmente eles emprestam dinheiro, eles captam dinheiro baseado no CDI. Então, quando você pega lá, esse CDB aqui é 50% do CDI. Então, horrível, né? CDI, CDB. Então, o CDB é 100% CDI. Então, significa que você vai receber exatamente esse CDI, que é essa taxa que um banco empresta dinheiro para o outro. Então, por isso que é uma taxa de referência. Então, tem essas taxas de referência, Selic, CDI, e também tem as taxas de inflação. Lembra que eu falei da inflação? Quando você está emprestando dinheiro para alguém, digamos que você emprestou ali R$200 pro seu brother. Aí você falou assim, então, brother, eu vou querer um jurinho aí, né? Eu vou querer 10% no final. Então, no final do ano, eu vou receber 220. Agora, vamos dizer que você vai no mercado e tem uns itens lá que você compra que dá R$200. Tá certo? Você sempre compra as mesmas quantidades, isso é metódico. E aí, no final do ano, na hora que você recebe os 220, você faz a mesma compra com os mesmos itens, dá 250. Aí você falou, bem, eu me lasquei. Então, isso significa que é importante o quê? Ficar de olho na inflação. E aí, uma das taxas que quando você empresta para alguém, referencia-se em taxas de inflação, que é o IPCA, por exemplo, uma das taxas, e o GPM, tá certo? Nos próximos vídeos também eu vou explicar o que é o CDB, o que é o LCI, o LCA, que são títulos, quando você empresta para o banco, você pode emprestar através de um desses títulos. Enfim, vamos falar aqui que é debentures. Quando você empresta dinheiro para a empresa, você está emprestando através da debentures, CRIs, né? Enfim, tem todas essas coisas. Eu sei, essas palavrinhas chatas pra caramba. Esse pessoal é metido, gosta de palavra chata. É bem complicado isso. Mas o próximo vídeo, esse foi um assunto geral, eu vou falar sobre inflação. Eu não vou falar ainda sobre os índices de inflação. Então, quando você digita aí, as pessoas vão falar normalmente dos índices. Eu vou te explicar primeiro como funciona a inflação, que é muito importante você entender como funciona a inflação antes de entender os índices. Beleza? Valeu, engravatado. Até mais!